Audiência pública, primeiro quadrimestre de 2024. Finanças. Boa noite a todos. Declaro aberta a presente audiência pública, que tem por objetivo a demonstração e avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2024, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2024, em cumprimento ao disposto no artigo 9º, parágrafo 4º e artigo 48 da Lei Complementar número 101, de 4 de junho de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Esclareço aos presentes e a todos que nos acompanham pelas redes sociais que a presente audiência pública está sendo realizada no plenário da Câmara Municipal de Caieiras, com a presença de público, bem como em ambiente virtual e interativo, com participação popular por meio do canal oficial da Câmara Municipal de Caieiras e redes sociais, permitindo o envio antecipado das perguntas. Esclareço ainda que a Câmara de Caieiras disponibilizou por meio das páginas oficiais o número de contato WhatsApp para que os munícipes pudessem enviar suas perguntas com antecedência. Informo que a data desta audiência se tornou pública por meio do edital de convocação 014/2024, devidamente publicado na imprensa oficial, edição número 752, de 25 de abril de 2024, bem como na página oficial da Câmara, mídias sociais e afixado nos quadros de aviso. A Comissão de Finanças e Orçamento, responsável pela realização desta audiência pública, conduzirá os trabalhos, sendo que a mesa é composta pelo relator da comissão, vereador José Carlos Dantas de Menezes, Alemão da Barroca, membro, vereador Micael Fernando dos Santos, e presidida por mim, vereador Josemar Soares Vicente, Lagoinha Josi. Representando o Poder Executivo, registro as seguintes presenças: senhora Renata Marcelino, secretária municipal de Finanças; doutor Rafael Bota, secretário municipal de Assuntos Jurídicos; senhora Tamires Soares, diretora de Finanças. Sendo assim, passo a palavra à secretária de Finanças da Prefeitura Municipal de Caieiras, senhora Renata. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje vamos apresentar o primeiro quadrimestre de 2024. Cadê o... Aqui, achei. De acordo com o nosso amparo legal, então a Lei Complementar 101, né, aos finais dos meses de fevereiro, maio e setembro, na Casa Legislativa, a gente dá a transparência, né, de todos os valores recebidos e pagos, né, empenhados para as nossas despesas da Prefeitura. Eu vou passar aqui para a Tamires, ela vai iniciar pelas receitas. Boa noite. As receitas orçamentárias, que são as disponibilidades dos recursos financeiros que ingressam nos cofres públicos, é a fonte de recurso utilizada para o município em programas, ações, cuja finalidade principal é atender às necessidades públicas e demandas da sociedade. Aqui, nas receitas orçamentárias, foi orçado para esse ano 435.391.000 e até 30 de abril já foi arrecadado 166.963.346 reais. Os impostos, taxas e contribuições de melhoria, que é o IPTU, ITBI, IR, foi orçado para esse ano 132.772.000 e até abril já foi arrecadado 50.146.000. A receita de contribuições, que é da CIP, a gente orçou 6.567.000 e até abril já foi arrecadado 2.546.000. A receita patrimonial, que é os rendimentos, concessão, né, que a gente tem igual o Paraná Guincho, né, que temos aqui, foi orçado 10.589.000 e até agora a gente já arrecadou 2.709.000. As transferências correntes, que é o que vem do Estado, né, que é igual FPM, TR, royalties, os vinculados, que é o IPVA, ICMS, o IPI, a gente já orçou
orçou para esse ano receber 314.408.000 e até agora a gente já arrecadou 116.127.000. Outras receitas correntes, que seria multa de trânsito, fundo de solidariedade, outras restituições, a gente já orçou para esse ano 7.564.000 e arrecadou 3.635.000. Os convênios, quando a gente elaborou o orçamento para 2024, não tinha nenhum convênio ainda previsto para esse ano. Então, por isso que o orçado está zerado, não tinha nenhum orçamento de convênios, mas a gente já conseguiu, né, até abril, 5.428.000 de convênios. E aqui um pouco das despesas orçamentárias, passo a palavra para a Renata. Agora nós vamos para a despesa, né? A despesa pública, que é a aplicação do dinheiro arrecadado. Então, todo o recurso arrecadado ele é aplicado em ações, acho que aqui, em ações e serviços, né, para a prefeitura. Aí, embaixo, é bom a gente dar uma passada pelas fases da despesa, até por questão daqueles questionamentos da primeira audiência, né? Então, o empenho, o que ele é? É a garantia daquele fornecedor em receber. Né? Então, o empenho é a etapa que o município reserva o dinheiro que será pago quando o bem ou o serviço for, né, executado para aquele fornecedor. Então, é a reserva daquele fornecedor. Aí a gente tem o ato da liquidação, que é o quê? É quando o município atesta que ele recebeu aquele bem ou aquele serviço. Então, é o ato de eu reconhecer a minha despesa. É o ato da liquidação. Eu reconheço que ele me entregou aquele bem, que aquele serviço foi prestado. E o efetivo pagamento ao fornecedor. É depois do ateste, né, eu vou fazer o pagamento, de fato, para aquele meu fornecedor. Aqui nós temos o total da despesa, então, realizada no município. Então, o total da despesa empenhada, de 1 de janeiro até 30 de abril, 253.771.000. Do total da despesa empenhada, já foram liquidadas 112 milhões e já foi pago 108 milhões. Então, do 100% empenhado, eu tenho de 92% foi liquidado, dos 92% que foram liquidados, 91% foi pago. Aqui nós temos as despesas por, né, nível de elemento. Então, do total dos 253 milhões, eu tenho outras despesas correntes. Então, é minha despesa de custeio. Tudo aquilo que faz a minha máquina funcionar, os serviços, os materiais, estão aí em outras despesas. Aí eu tenho a despesa com pessoal e encargos sociais, que é a nossa folha de pagamento. Embaixo eu tenho as inversões financeiras, que é o valor que a gente está pagando do prédio do IPREM, que é aquele prédio que a gente, né, comprou novamente, né, devido às ações. E o investimento é tudo aquilo que eu comprei de investimento para o município, seja obras, seja equipamentos. Embaixo são juros e encargos da nossa dívida, 6.015.000. E os 2.900.000 é a amortização da dívida. Então, esses são os valores que compõem o total da despesa empenhada. Aqui nós temos agora a nossa primeira obrigatoriedade, é os 25% da educação. Então, o total da nossa base de impostos arrecadados no município, que faz com que eu faça o nosso cálculo de aplicação. Então, do total de 124.769.000 arrecadados da nossa base de impostos, o valor aplicado foi 52 milhões, o que corresponde a 42% do empenhado, 23% no liquidado e 23,80% no pago, sendo que a minha obrigatoriedade é de cumprir os 25% até 31/12. Então, nós já aplicamos em educação, no valor liquidado, 23,93%. Né? Isso já chegou para mim de reconhecimento da despesa, né? Da minha despesa com educação. Aqui eu tenho a aplicação do Fundeb. Então, todo o valor arrecadado do Fundeb, o município tem a obrigatoriedade de gastar 90% até 31/12. Então, dos 25 milhões arrecadados até 30/4, o município já aplicou 65,70% no magistério, que são os profissionais da educação, e nas demais despesas, 62%.
62% não, 0,62%. Aqui a aplicação em saúde, que foi o que a gente demonstrou, né, na audiência anterior. Então, a base de cálculo é a mesma, né, que são nossos impostos recebidos dentro do período, 124 milhões, o qual o município já aplicou 20,39% em ações e serviços de saúde. E é só. Aqui nós estamos a apresentação de todos os dados das despesas e investimentos da Prefeitura no primeiro quadrimestre. Ai, é aquele que não pode mexer. Passo a leitura das perguntas enviadas por munícipes a serem respondidas pelos responsáveis pela pasta. Bom, primeira pergunta da Samantha Zidniak. Considerando a cobrança abusiva dos impostos municipais através do decreto de 2021, qual o déficit do município, tendo em vista que terá que ser devolvido o dinheiro à população? Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Eu não sei se a munícipe está na plateia, que fez o requerimento. Está? Não? Está? A senhora? Legal. Primeiramente, agradeço a pergunta. Referente aqui, como é específico a 2021, queria primeiramente esclarecer para a senhora que o município está autorizado a fazer a mera atualização monetária dos tributos por meio de decreto. Inclusive, há uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, número 160, e ela autoriza o município a fazer a atualização monetária dos tributos por decreto, desde que não ultrapasse a inflação acumulada, né? Referente à pergunta, que é o decreto de 2021, a senhora se refere ao decreto 8563, de novembro de 2021. É importante ainda esclarecer que foi recentemente, senhor presidente, judicializado a questão do índice que é adotado pelo município, e o órgão especial do Tribunal de Justiça reconheceu como constitucional o índice que é utilizado pelo município de Caieiras. Eu estou até com a decisão aqui, ela é uma decisão agora recente, né, fevereiro de 2024, e reconheceu que o INPC, que é o índice que a gente utiliza, né, é constitucional, então não tem nenhum óbice com relação ao índice que foi utilizado, inclusive, nesse decreto. Com relação ao período aqui, o percentual aplicado, também não há nenhum óbice, nenhum problema, nenhuma irregularidade nele. O percentual foi de 10,78,31%. Eu até trouxe aqui, faço questão de lhe entregar o print aqui da calculadora do cidadão, que nesse período de 12 meses é o mesmo índice que foi aplicado no decreto. Então, a pergunta é de dezembro de 2021, então, do ponto de vista jurídico aqui, não vislumbro nenhum óbice, nenhuma cobrança indevida nesse decreto, tá? Então, qual o déficit do município? Então, prejudicada a resposta. A segunda, senhor presidente, se quiser, se eu já puder ir respondendo, né, não sei. Acho que estão relacionados. Quando será realizado o reajuste dos impostos municipais, né? Normalmente o município está corrigindo em novembro, né? Então, assim que haver o próximo índice de novembro deste ano, aí provavelmente será feito um novo decreto. E, por fim, qual o impacto previsto nos orçamentos, tendo em vista que a Prefeitura vem divulgando estar no azul. Então, considerando que não houve nenhuma irregularidade nem nada, esse estar azul é porque, de fato, está tendo uma boa gestão do prefeito. Então, eu acho que é isso que eu tinha para falar. Bom, tem outra pergunta da Andiara Regina de Oliveira. Tendo em vista o evidente entrave jurídico referente ao erro na cobrança do IPTU e ITBI dos últimos anos, como a Câmara de Vereadores avalia essa questão, pois afetará diretamente a arrecadação dos próximos anos? Bom, eu vou falar em nome de todos os vereadores, né, tanto o Micael, que faz parte da mesa, e dos demais que não estão presentes. Estamos acompanhando, tá? E se haver alguma irregularidade, tomaremos as medidas cabíveis, tá? É isso.
Alguém tem mais alguma pergunta? No primeiro, acho que era o primeiro slide, ele consta um valor de 6 milhões e alguma coisinha do município de dívidas. O que seria exatamente? Aqui, juros e encargos? Esse daqui? De despesa? Isso. Aqui são todas as dívidas. O município, no início, né, dessa gestão, foram feitos pela antiga gestão empréstimos, né, com o Finisa, com a Caixa Econômica Federal, o qual o município tem que fazer a amortização dessa dívida, o pagamento dela. Então, tanto os juros e encargos da dívida, mas a amortização da dívida são referentes a esses pagamentos. Então, a gente tem o pagamento de 2 empréstimos no Finisa, mais o parcelamento do INSS, que são, né, as obrigações que não foram recolhidas, e foi feito um financiamento em 2019 pela antiga gestão, o qual nós estamos pagando. Então, é obrigatoriedade do município fazer o registro, a contabilização desses pagamentos. Então, esses juros, né, encargos da dívida são dos parcelamentos que o município hoje paga desses empréstimos do Finisa, mais o parcelamento do INSS. Então, a gente, mesmo considerando que o município está no azul, como o Rafael falou, né, a gente, mesmo assim, mantém uma dívida que está sendo paga parcelada, é isso? A gente mantém a dívida porque é uma obrigatoriedade nós pagarmos essa dívida. Quando a gente fala estar no azul, é porque a gente não tem nada pendente, não tem fornecedor pendente, essa dívida está em dia, a gente está pagando as dívidas em dia. Então, o estar no azul, se o senhor tiver, né, o senhor pode me corrigir, o estar no azul é nós não estarmos devendo para ninguém, vamos dizer assim, de uma forma bem geral. Hoje, o município tem os pagamentos em dia, né, os fornecedores são pagos em dia, não há dívidas, que nós, vamos dizer, contraímos, né? Essas dívidas que estão sendo pagas são dívidas deixadas, então o município tem a obrigação de pagar para que a gente não possa ficar com restrição e impedidos de receber novos recursos. Porque se o município fica com restrição, não recebe os repasses da saúde, da educação e todas as emendas parlamentares. Então, o município tem que manter esse pagamento em dia. Então, quando a gente vê aqui registrado esses juros e encargos e amortização da dívida, é porque nós estamos pagando essa dívida. E essa dívida está em dia. Então, esse valor é o valor que foi empenhado, né, dentro do exercício, para que a gente possa ir mês a mês pagando essa dívida para a Caixa Econômica, seja para o Fundo de Garantia. Esse valor de 6 milhões, ele se refere apenas aos juros e o encargo da dívida? Os 6 milhões, sim. E embaixo é a amortização da dívida. E qual que seria o valor dessa dívida que existe hoje no município? Olha, agora aqui eu não vou ter o valor da dívida toda, porque ela vai para anos, né? Porque esse Finisa é um financiamento de muitos anos. Então, a gente pode fornecer esse valor que a gente tem registrado na contabilidade, porque a gente tem que registrar, porque a gente vai, ano a ano, amortizando essa dívida até que ela se acabe. Então, eu posso te fornecer o valor total da dívida, mas hoje aqui eu não vou ter. Aqui é o valor que corresponde somente ao exercício, porque a gente tem que trabalhar o ano, né, o exercício. Então, dentro do exercício é o valor estimado a ser pago para essa dívida. E a gente tem os demais anos que, a cada orçamento feito, eu tenho que prever para o próximo ano. Então, quando a gente for fazer a LOA agora em setembro de 2024, eu vou ter que prever o que eu vou pagar de dívida em 2025. Então, ano a ano, a gente vai prevendo dentro do orçamento o valor das dívidas até que ela se acabe. Entendi. Então, um exemplo. Se a dívida hoje é 10 milhões, o município pagou 2 milhões e 900 de amortização da dívida, mais 6 milhões de juros e encargos. Que está previsto, né? Tá. Então, pode ser que até o final do ano, mês a mês, não se utilize os 6 milhões inteiro. Então, ele é anulado e aí ele é previsto novamente para o ano seguinte, até que a dívida se acabe. Porque aí é uma estimativa, né? Porque quando chega no dia do pagamento, ele não é um valor fixo, né? Ele vai sendo atualizado mês a mês. Então, a gente tem que prever esse crescimento dos juros e encargos. Então, pode ser que no final do ano, quando a gente apresente em fevereiro do ano que vem o terceiro quadrimestre, não tenha sido 6 milhões, tenha sido 5.900. Ou tenha passado para 6.100. Então, ele vai, mês a mês, a gente vai fazendo o pagamento e ele vai sendo atualizado. Então, é bom a gente deixar claro que ele é uma previsão, né, do orçamento. E aí, no final, quando chegar em setembro, eu tenho que prever de novo para 2025, né, o meu saldo da dívida, que a gente vai atualizando na contabilidade todo final de ano, e aí também eu vou amortizando mês a mês. Então, esse valor ele vai mudando.
tá? Até que a dívida se acabe. Aí o total da dívida a gente faz o encaminhamento de tudo que tem, que está composto aí dentro desses valores, tá bom? Entendi. Tenho mais uma perguntinha. Em relação ao repasse do Fundeb, tem lá um valor que é colocado para a folha de pagamento da educação, né? Do magistério, é isso, né? Isso. O município precisa fazer algum complemento dessa Sim. folha de ponto, ou o Fundeb ele supre o magistério? Ó, falando pelo 2023, tá? A gente tinha uma previsão de 70 milhões, o qual arrecadou 62. Então, teve uma perda aí de 8 milhões devido à queda da arrecadação, né? Porque se cai o ICMS, cai automaticamente o Fundeb, que ele é um dos impostos que compõe, né, a base do Fundeb. Então, ano passado, a gente teve uma perca de 20 milhões do ICMS, que refletiu em 8 milhões do Fundeb, o qual o município teve que fazer a composição dos valores para que pudesse fazer a folha de pagamento da educação. Hoje, a gente pode ver que dos 25 milhões, até agora, foram feitos 16 milhões da folha de pagamento. Só que a gente tem que pensar que julho tem férias, né? O valor do ICMS vai caindo e o Fundeb também, consequentemente, vai caindo nos próximos meses. Então, a gente, esse ano, já espera também, novamente, completar esse valor para poder fazer a folha de pagamento da educação. Ótimo. Agora, referente à pergunta que eu tinha feito online, eu acho que o senhor entendeu qual que era a pergunta, e eu não me refiro apenas a 2021. A gente tem uma questão no município, e que aí eu gostaria, depois, se o senhor puder repassar o que foi colocado, que é constitucional, a questão dos tributos arrecadados pelo município, porque até onde nós temos de conhecimento e encaminhamentos, de fato, foi feito de forma inconstitucional, através do decreto, acima da inflação. Então, eu vou até colocar essa pergunta de forma registrada por e-mail, como o senhor preferir, para que a gente tenha uma melhor explicação sobre essa condição. Porque quando eu me refiro ao ano, é que foi baseado através de um decreto de 2021, aonde, pelo que nós temos de conhecimento e encaminhamentos, foi feito de forma constitucional. Então, de qualquer forma, acho que ou eu não me soube entender na pergunta, mas que, para mim, também a explicação não está condizente com a realidade em que a gente está vivendo. Então, vou fazer a pergunta novamente, formalmente pelo e-mail que o senhor vai me passar, para que vocês possam responder, porque, para mim, não fechou a pergunta, ficou ainda uma lacuna aberta, porque eu sei que o senhor está usando de uma forma estratégica a sua resposta também. Não, assim, não tem estratégica. A pergunta é clara. Se refere ao decreto de 2021 e como foi respondido. Em todo caso, eu deixo o meu e-mail, se você quiser anotar, é rafael.bota@caeiras. Inclusive, está disponibilizado no site da Prefeitura, onde a gente pode esclarecer qualquer dúvida, tá? E estou tranquilo com relação a esse decreto, de que, de fato, não há nenhuma inconstitucionalidade, tá? O índice, inclusive, está nas suas mãos aí, correspondente aos 12 meses, né, que é o mesmo índice do decreto, atualizado, né, dentro da correção monetária, né, por isso que a pergunta, no meu entendimento, está respondida. Evidente que, se há ainda outras dúvidas, não ficar bem esclarecido, eu estou à disposição da senhora ou de quem quer que seja, no gabinete, no e-mail, para esclarecer. E, se houve alguma irregularidade, o município não vai se furtar de resolver, entendeu? Inclusive, a gente tem o dever disso, tá? Então, a gente, se foi constatada qualquer irregularidade de cobrança, a mais ou a menos, isso vai ser revisto, né, e dado o devido conhecimento. Mas, com relação a esse decreto, que 2021, né, que foi o primeiro decreto da gestão Lagoinha, não teve nenhuma irregularidade. Tá? De fato, não teve nenhuma irregularidade. O índice corresponde a 12 meses, e que é extraído, inclusive, da calculadora do cidadão. Eu não sei aqui, que talvez pela minha falta de conhecimento, aqui está a data inicial 10 de 2020 e data final 9 de 2021. Então, não é ainda dentro do mandato do atual prefeito, onde ele assume em 21 e a conta vai para 22, né? Isso daqui era o que foi previsto pela gestão anterior, não é isso? Não, o decreto ele do primeiro ano do mandato do Lagoinha,
tá? Novembro de 2021, para valer para os tributos de 2022. É sempre assim. Esse aqui que o senhor me deu, Isso. inicia em Mas 20, né? Isso. É da gestão anterior. Ele puxa os 12 meses anteriores ao decreto, para valer para o 2022. É esse decreto que você perguntou. Tá? Então, quando o período de correção aí é 10 de 2020, né, até setembro de 2021, que é os 12 meses acumulados anteriores ao decreto, que é novembro de 2021. Aí ele aplica esse índice para os tributos de 2022, e aí sucessivamente. Entendeu? Bom, não havendo mais quem queira fazer uso da palavra e não havendo mais perguntas a serem respondidas... Perdão. Fique à vontade. Olá, boa noite a todos. Nobre secretária de Finanças, gostaria de uma pergunta, se você tivesse ali em mãos. Quando que o município tomou esses empréstimos, em qual ano, em qual mandato, e quais os valores dele você tem? O valor todo, não vou ter aqui o valor. São vários empréstimos. Mas são 2 empréstimos. Certo. Um é 19... são 2 empréstimos. De que anos? Um é 2019. Exercício. Você lembra, Rô? Que veio naquele documento, os anos? Foi anterior. Aí o valor todo dele, eu te passo depois. Você poderia, mas por favor? Eles foram, a assinatura com a Caixa ocorreu na gestão anterior. Ok, obrigado. Dos 2 contratos do Finisa. Tá bom, obrigado. Sim, é que o que a Tami está falando é que tem um prazo para começar a pagar, né, o empréstimo. Você faz ele, recebe, aí você tem um período para começar a pagar, que foi bem em 21. O período de iniciar, né, do início dos pagamentos desses 2 empréstimos. Resumindo, Luiz, fez a conta anterior e para começar a pagar nessa. Tá? Bem assim. Mais alguma pergunta? Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra e não havendo mais perguntas a serem respondidas pelos componentes da mesa, agradeço a todos que participaram desta audiência pública, aos munícipes e a todos que nos assistem pelos canais oficiais. Declaro encerrada a presente audiência pública. Boa noite a todos.